Carolina, está boa mais uma vez. Ora, se na outra oportunidade falou sobre o café, manchas de café e também alguns conceitos sobre o café, agora vamos tirar manchas complicadas. Nomeadamente tapetes. Muito bem. O que é que vamos entornar de tapete? Olha, podemos, por exemplo, antes de mais, vou dizer, quando é que tiver em casa um tapete que já esteja a ficar assim um bocadinho surrado, assim, não precisamos de lavar, mais melhor. A gente, uma hora antes de o aspirar, podemos espalhar sobre as manchas que notemos, que estão um bocadinho mais subsalientes, sal grosso. Esta eu já conhecia. Sal grosso, deixar atuar uma hora antes de ser aspirado. Depois vamos escovar o sal, tirar o sal do tapete e aspirá-lo normalmente. Vai ver que ele vai ficar num aspecto quase novo. Mas quase novo. Muito bem. Boa, Quanto às nódoas, vamos começar por uma nódoa de vinho tinto. Uma nódoa de vinho tinto que cai numa carpete, geralmente mais junto à mesa, mais do que em tapete, não é? Se aplicarmos logo em seguida vinho branco, vai ver que o vinho tinto desaparece. A mancha desaparece. Nunca tal pensaria. É verdade. Portanto, entornamos vinho tinto a seguir. Cai uma nódoa, limpa-se com vinho branco. Mas no imediato. Assim, se for uma nódoa já mais ressequida de vinho tinto, é mais difícil. Já é mais difícil, já não será só o vinho branco, mas nessa altura depois temos uma composição de um detergente caseiro que podemos fazer com uma quarta parte de vinagre, portanto um quarto litro de vinagre, um quarto litro de amoníaco e um quarto litro de álcool, misturado em 2 litros de água. Muito bem. Nessa Álcool, altura, amoníaco e vinagre. Um quarto litro de cada uma dessas substâncias, de cada um destes líquidos, misturado em 2 litros de água. Muito bem. Mas então esta do vinho branco nunca tinha ouvido falar? Geralmente fala-se mais em aguardente, só que o aguardente dá um cheiro mais intenso, mais incomodativo. Ou fala-se no leite também, não é? Mas o vinho branco resulta melhor. Muito bem. Mais fácil. Depois temos o café e o chocolate. É válido para as duas coisas. Sim. Nessa altura, nós vamos limpar com água quente, um bocadinho de com água quente, e a seguir, se for recente, sai com água quente. Se for uma nódoa mais antiga, vamos esfregar cubos de gelo. Quer exemplificar? Vejo que trouxe mesmo. Faltam-nos aqui os panos, mas pronto. Precisa de um pano? Se tivermos aí um à mão, se faz favor, podemos chegar. Para que, como nós temos que ir esfregando o gelo enquanto a nódoa não desaparecer, convém-nos pôr por baixo, segurar um paninho e esfregar no sítio da nódoa o gelo enquanto a nódoa... Estamos a falar de nódoas de café ou chocolate. Ou chocolate. Ajudante Jorge Gabriel, obrigadíssima. Verde e branco. Obrigada. Portanto, é um paninho de limpeza. Convém que não largue tinta, não é? Para não isso estragar. Claro. E nós pomos por baixo, o tapete pode ser mais fino, e então esfregamos até, vamos esfregando sucessivamente, as vezes que forem necessárias, até a nódoa desaparecer. Bom. Só o gelo. Só o gelo. E depois vai a lavar normalmente ou chega? Deixa secar e aspira normalmente. Ok. Muito bem. Temos as da pastilha elástica. Por exemplo, que é uma coisa também, quem tiver crianças em casa. Não é? A pastilha elástica, vamos usar mais uma vez o gelo. Nós aplicamos, de novo, uma pastilha, um cubo de gelo. Tem alguma dica para tirar manchas de carimbos numa parede branca? Isso talvez por um bocadinho de álcool, esfregando, capaz de resultar. Álcool. Capaz. Vou experimentar. Eu acho que eu também já tive disso em casa, não é? Parte da parede do meu corredor está azul turquesa e era branca. Só um cantinho. Eu também já tive disso. Mas escrita mesmo, assim, pelos corredores. Acho que vou ter que pintar a parede durante o fim de semana. Enfim. Com a pastilha elástica que se pega ao tapete, nós vamos com o cubo de gelo esfregar sobre a pastilha elástica até ela ficar rija. Bem rija. Quando ela fica realmente dura, tipo película, rija, vamos com um objeto, portanto, mas não muito, não, uma faca velha, não corto muito, raspamos o sítio da pastilha. Portanto, no fundo, a ação do gelo vai fazer com que a pastilha seque, para depois poder ser raspada e saia. Muito bem. E, entretanto, depois de raspada e sair aquela película da pastilha, não é, que formou, então limpa-se com um tirnódoas qualquer, destes que geralmente usamos em spray, sobre o sítio onde foi raspado, nós depois vamos aplicar, esperar que saia. Muito bem. Que seque. Esperar que seque. Okay. Quando seca, pastilha elástica. Pastilha elástica. Quando seca, depois aspira-se normalmente, não é verdade? Para as nódoas de gordura, também aparecem muito, São não é? muito frequentes. Vamos deixar em cima da nódoa sal. Sal grosso? Sal grosso.
boa quantidade, assim, um montinho de sal no local da nódoa e a seguir passamos, depois de removermos o sal, não é? Depois de estar a atuar, e passamos depois com um paninho úmido por cima do local onde esteve a nódoa. Muito bem. Manchas de ovo? Aqui estamos, as do ovo e de sangue. Que são muito difíceis de tirar. Também são difíceis de tirar. Nós vamos primeiro umedecer com um pano, não é? Isto não devia meter aqui dentro, portanto vamos com água, tentar pôr aqui apenas? assim. Só com água. Só água, não é? Só água. Fria? Primeiro, sim. Primeiro umedecemos o local da nódoa. Esfregamos e umedecemos. E depois, então, vamos fazer uma solução com 2 partes de água e uma de amoníaco. Aqui é amoníaco, que se compra na drogaria, fresquinho de amoníaco. Nós misturamos, portanto, na quantidade de 2 para 1. Se quiser 2 em casa, de água, uma de amoníaco. Uma de amoníaco. Nós vamos, portanto, em casa, para não estar com o trabalho de medir, pode ser por chávenas mesmo, uma tigelinha, 2 de água, uma de amoníaco. Exatamente. Fazemos aquela solução, molhamos um pano. Isto para as manchas de sangue e de ovo. Sangue e de ovo. Misturamos e limpamos a carpete. Deixamos secar e aspira-se, normalmente. Esferográfica. Manchas de esferográfica. Que os miúdos também podem, com facilidade, adoram. deixar cair e desaparafusam aquilo tudo, não é? E deixam cair aquele bocado distinto ao chão. Quando uma caneta não rebenta, por exemplo, também. Claro. Para essas nódoas de esferográfica, nós vamos aplicar sobre a nódoa laca do cabelo. Aplicamos sobre a nódoa, laca do cabelo e depois deixamos secar e vamos lavar a nódoa naquele local, com água e vinagre. Muito bem. Com água e vinagre. Realmente já tinha sentido aqui um aroma de vinagre. Tá, temos aqui uma tacinha de Mancha vinagre. esferográfica, Laca do cabelo, deixar secar e depois lavar com água e vinagre. Com água e vinagre. Muito bem. Estão a tomar nota, não estão? Espero bem que sim. Agora, para as marcas, e nós temos aqui, que se podem ver, conseguimos arranjar um tapete com marcas de um pé de uma cadeira ou de um móvel. Vê-se bem. Tem aí uma, tem aqui outra, bem visível. Estas marcas que acabam por ficar, quando está muito tempo o móvel na cadeira, em cima, nós podemos, quando quisermos redecorar, não é? Mudar a posição dos móveis, nós vamos então molhar o sítio, bem molhado, e depois colocamos em cima da marca um ferro de engomar bem quente. Muito bem. Molhar e a seguir aplica-se o ferro elétrico bem quente em cima. Precisa ser com vapor ou não? Quem tiver com vapor será melhor. Quem não tiver... Melhor ainda, não é? Porque quem não tiver um ferro normal... tem a umidade, não é? Depois deixa-se cá, aspira-se normalmente. E a marca vai desaparecer. E agora, temos mais aqui dicas. Estou a seguir a sua cábula. Uma lavagem simples, uma carpete. O primeiro que dissemos, o sal era para rejuvenescer um bocadinho o tapete, para dar um ar mais novo. Agora, uma lavagem simples. Água com vinagre. Podemos pôr, sei lá, 2 partes de água e uma de vinagre. Fazemos a solução e limpamos o tapete todo com água e vinagre. O vinagre vai avivar as cores? Vai dar-lhe um ar, vai limpar no fundo um bocadinho, remover aquele pó, aquela sujidade, assim, mais ligeira. Limpeza. Mais ligeira. Porque se for uma limpeza mais profunda. Mais profunda, o tapete já está um bocadinho mais sujo. Nessa altura nós vamos elaborar um tira-nódoas, um produto de limpeza caseiro, que é 1/4 de litro de água, como já digo, 1/4 de litro de vinagre, 1/4 de amoníaco e 1/4 de litro de álcool, em 2 litros de água. Faz-se aquela mistura e passa-se pela carpete toda. Com pano úmido ou uma escovinha e vai-se limpando o tapete todo. Portanto, primeiro devíamos de aspirar o tapete antes de fazer esta limpeza, não é? Aspirar bem o tapete. O excesso de pó, não é? Claro. Depois, embeber um pano com essa mistura, um pano que de preferência que não dê tinta, não é? Que não tinja, senão vamos estragar o tapete. Molhamos o pano nessa solução, vamos esfregar toda a superfície, deixar secar a superfície do tapete e depois então aspirar. Muito bem. Agora pergunto-lhe, se determinada peça não tiver uma etiqueta com conselhos de lavagem, como é que vamos saber que produto não aplicar naquela peça, por exemplo? Sabe que qualquer um destes produtos não estraga. Não estraga. O amoníaco
conserva as cores, o vinagre também não estraga. O lexívio é que já não podemos usar em qualquer não produto, convém, não é? Claro que não convém. Mas qualquer destes produtos que são usados não estragam. O tapete também temos de ter em conta. Lavar em casa, sim, um tapete ou limpá-lo, mas que a gente saiba que não vamos alterar as cores, que as cores sejam fixas. Porque como qualquer coisa, não é? Se a gente vir nas etiquetas que pode ser, por exemplo, esses tapetes que há, os persas, aí é preciso ter um bocadinho de cuidado. Claro. Porque essas tintas às vezes não são tão fiáveis. Não é? Mas de resto, desde que o tapete nos ofereça alguma, e eu, pelo menos, quando compro um tapete ou uma carpete, pronto, logo posso limpar, não tinge, as cores são fixas. Perguntar e saber exatamente claro, que é os para a gente conselhos. poder limpar sem estragar. Porque senão, a troco de não gastarmos dinheiro numa lavandaria, podemos estragar o tapete. Claro, claro que Portanto, sim. a primeira condição e essencial é que o tapete tenha cor fixa. Muito bem, já ficamos aqui com excelentes conselhos de lavagem e já sabe, se tiver um tapete já assim com ar, este foi assim o primeiro conselho e acho que é o mais fácil de reter, que é espalhar sal grosso pelo tapete, se tiver assim um tapete já um bocadinho gasto e já um bocadinho velhinho, não tem que ir comprar imediatamente um novo ou pôr-se os joelhos a esfregar o tapete. Espalha sal grosso, uma hora antes de o aspirar. Aqui, sal de cozinha, grosso. Claro. Agora a quantidade, as pessoas perguntam sempre, mas quantidade, uma mão cheia, umas pedritas só? Convém espalhar, não, o local a limpar, se for todo, dar uma cama de impulsão não é assim tão caro, não é? Fica mais barato que comprar uma embalagem de detergente ou um tira-manchas. Espalhar, deixar assim que o sal possa atuar bem, portanto assim uma camadinha, não muito sobreposta. E deixamos atuar quanto tempo? Uma hora. Uma hora. E depois simplesmente retira-se o sal. Primeiro retira-se o excesso do sal, senão vai para o aspirador, não é? Retira-se o sal, dá-se uma escovadela e a seguir então é que se aspira. Muito bem. Outra que eu retive e que é também muito simples de aplicar é a mancha de vinho tinto. Vinho tinto. Que é mas tem que ser logo no imediato. Aplicar o vinho branco. O vinho branco, por cima. Não é? Muito bem, aplausos para a Maria do Carmo, que é fantástico e traz conselhos muito práticos de limpeza. Eu a imaginar, Sónia. O que estamos a imaginar? E eu a imaginar que os vinhos nunca se podiam misturar. Não, mas é perfeito. Que dava mau vinho, não é? Dá um bocadinho de azia, não é? No fundo, a diferença é a cor. É o só, resto é só a cor. é só a cor. Uma tira a outra. Mas ajuda a limpar, isso é que importa. Muito obrigado. Sem dúvida, obrigada.